Bom dia, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Meu agradecimento ao pastor Joaquim pela confiança em me conceder seu púlpito. É um prazer estar aqui falando a este povo e demais igrejas através da conexão telefônica, internet. Aproveito a oportunidade para enviar a minha saudação, minha família em Três Lagoas, principalmente ao meu filho Marcos, que está em conexão, que está agora nos assistindo. Nós vamos ler as Escrituras, como já foi anunciado, em São João, capítulo 16, versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Senhor, nós queremos ouvir as tuas sábias e orientadoras palavras, sem as quais não poderíamos viver, pois nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai Santo, estamos caminhando já para o desfecho deste abençoadíssimo encontro de pastores. E te agradecemos por isso de todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentai-vos. O irmão Brana, profeta de Deus, analisou com precisão coisas que hão de ser. Coisas que hão de ser tais como arrebatamento, grande tribulação, bodas do Cordeiro, milênio, eternidade. O arrebatamento da igreja se dará, diz ele, em meio a uma grande confusão, agitação. Tenho aqui a mensagem 7 eras da igreja, a era de Filadélfia, no parágrafo 117, no início. É em meio de um grande tempo de agitação que Jesus vem. Nós estamos vivendo o tempo de espera, muito explorado por Satanás. Temos uma profecia no Velho Testamento que nos adverte. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. São Paulo chegou a usar um termo, uma forma elevada, superlativo, em Hebreus 10, 37, porque ainda um poucochinho de tempo, e aquele que há de vir, virá, não tardará.
Em sua segunda vinda, o Senhor Jesus levará o seu povo. Ele afirmou claramente em São João 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A igreja sendo arrebatada, inicia-se aquele período que a Bíblia chama de grande aflição, grande tribulação. São Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque haverá grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo, e nem haverá. Notem bem, nunca houve. Terá um período terrível, em que Deus vai desencadear as suas pragas sobre a humanidade ímpia, que tem rejeitado a sua misericórdia. Claro que o juízo é uma consequência da misericórdia ser rejeitada. O profeta chegou a pregar uma mensagem intitulada: Deus não chama o homem a juízo sem antes advertir-lhe. Simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo, quanto se desenrola aqui a grande tribulação, no céu se evidencia as bodas do Cordeiro. A igreja que hoje é noiva estará na condição de esposa. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos, regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. No final da grande tribulação, Jesus Cristo vem com todos os seus santos para intervir neste mundo, assumindo o controle total como seu legítimo governador. Ele virá como pedra, sim, para destruir os sistemas do mundo. As Escrituras mostram Jesus Cristo como pedra, e como pedra ele o é de três modos. Que ele é pedra, em Atos capítulo 4, versículo 11, diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Agora, para a igreja, ele é pedra de fundamento. Efésios 2, versículo 20. Edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. 1 Coríntios 3, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Para a igreja ele é pedra de fundamento. Para Israel ele tornou-se pedra de tropeço. Israel tropeçou em Cristo. Aos Romanos capítulo 9, versículo 33. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço,
uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nele, em Jesus, não será confundido. Israel tropeçou em Jesus, muito embora nós sabemos que Deus, por detrás daquela rejeição, ele tinha um propósito. São Paulo, em Romanos capítulo 11, disse que Deus arrancou os ramos naturais da oliveira e enxertou os zambujeiros. Nós, os gentios, que fomos visitados por Deus. As Escrituras claramente nos mostram tempos dos gentios e plenitude dos gentios. Tempos dos gentios é político. E tempos dos gentios estão repartidos em 4 períodos. Plenitude dos gentios em 7. Tempos dos gentios, Atos capítulo 21, versículo 24. E pisarão a cidade santa, e para todas as nações sereis levados, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Tempo dos gentios é o domínio político dos gentios sobre Jerusalém, sobre Israel. E nós vamos encontrar em Daniel capítulo 2 os 4 impérios da história da humanidade. 4 grandes impérios representados por uma estátua composta do ouro, representando Babilônia, prata, medos persas, o bronze, os gregos, e o ferro, a prepotência do Império Romano. O povo judeu amargou o despotismo, a escravidão destes impérios. Tempos dos gentios que começaram, estão registrados estes tempos dos gentios, segundo o livro de Crônicas, capítulo 36, quando Nabucodonosor levou aquele povo cativo para a Babilônia. Nós sabemos que no ano de 1948, Israel se reorganizou politicamente, tornando-se independente. O que sem dúvida é a figueira, é os seus ramos se tornando tenros, é a figueira que brotou, um dos grandes sinais do arrebatamento da igreja. São Mateus 24, versículo 32. Agora, a plenitude dos gentios é um tempo espiritual que se distribui em 7 eras, contidas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Para cada era, um mensageiro. Isto não é teologia, isto é revelação da palavra. Vocês sabem que eles estão se arregimentando. Lançaram agora, recente, uma Bíblia chamada Bíblia Apologética. Nós agradecemos a Deus porque nós temos a Bíblia revelada. A Bíblia revelada. E esta chamada Bíblia Apologética é propagada assim, em defesa da fé. E no final dela, eles fizeram uma lista
de seitas. Incluiu nessa lista Tabernáculo da Fé como seita. Então estão dizendo, que nós não somos igreja, nós somos seita. E eu agradeço a Deus, porque São Paulo, em Atos 24, versículo 14, afirmou assim: mas conforme aquele caminho que chamam de seita, sirvo o Deus dos meus pais, crendo em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Se o evangelho de Paulo foi chamado de seita, estaríamos nós livres? Na verdade, vamos analisar o que é uma seita. Uma seita é um ramo da religião predominante. Nos dias de Jesus, a religião predominante era o judaísmo. Então, fariseus eram uma seita, saduceus eram uma seita, zelotes eram uma seita, e assim por diante. Herodianos, libertinos. Vamos analisar quem realmente é seita? Porque naqueles dias as denominações, as seitas eram essas, fariseus, saduceus. Agora o irmão Branham diz assim: se você enxerta uma rama de limão em uma laranjeira, um enxerto cítrico, aquela rama, muito embora vivendo da vida da laranjeira, mas vai produzir limões. Uma rama de cidra vai produzir cidras. Denominações são enxertos. A rama batista produz batistas. A rama presbiteriana produz presbiterianos. A rama assembleia produz assembleanos. Na verdade, estas são seitas. Mas aqui produz de acordo com a árvore, com a raiz, com a seiva, com a árvore original, como foi no dia de Pentecostes. O nome original, nós somos cristãos. Atos 11, 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. É isso que somos. Não nominalmente. Somos cristãos porque temos o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo está em nós, razão pela qual vivemos a vida que Cristo viveu. 1 João 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Aleluia. Agora, irmãos, vocês sabem que, na verdade, só há duas igrejas. Só duas igrejas. A verdadeira e a falsa. A falsa, ela pode se ramificar em muitas denominações. Em muitas. Isto vem desde o começo, a árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal. Nós vamos encontrar Abel, Caim, vamos encontrar Jacó, Esaú, vamos encontrar Isaac, Ismael, vamos encontrar Jesus, Judas. A falsa se ramifica em muitas denominações. E está para acontecer 2 casamentos. 2. O casamento da noiva do Senhor Jesus e o casamento da falsa igreja, que será o concílio ecumênico. Notem bem, a igreja do Senhor Jesus é como uma virgem pura, para ser apresentada ao Senhor Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 11, versículo 2.
Estou zeloso de vós para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Agora, a falsa igreja se meterá no Concílio Mundial de Igrejas, e fará uma pressão contra nós. Eu estou com a mensagem aqui, que farei com Jesus, chamado Cristo, no parágrafo 126. A próxima coisa é crucificar. A mesma coisa agora, fazendo com que todo aquele que não se unir com eles sejam presos, e não lhes permitirá pregar. Veem vocês? Isso crucificará novamente a palavra vindicada da promessa. Detenham-no. A você não se permitirá mais, não mais serviços de cura, não mais orações pelos enfermos. Não, senhor, você não poderá fazê-lo. Não importa. Não, senhor, você virá o Concílio Mundial de Igreja. Será uma pressão. Agora, é exatamente com esta pressão sobre a igreja que o Senhor Jesus Cristo então virá para levá-la. Notem bem, mensagem, porque não somos uma denominação. A partir do parágrafo 123. Em um destes dias, a velha mãe dirá. Quem é a velha mãe? Em um destes dias, a velha mãe dirá: sabe de uma coisa? Depois de tudo, querida, nós duas somos a mesma. Temos algo em comum, cremos em Deus da mesma maneira, cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, temos o batismo nos títulos. Você sabe o que é isso então? A confederação de igrejas, todas se unirão como são agora. E você sabe o que acontecerá com um grupo pequeno como este? Vocês, rapazes, pagarão por isto. Nós pagamos. Estamos dispostos a pagar. Isso é exatamente correto. Mas não se preocupe. O Cordeiro o vencerá. O Cordeiro o vencerá, pois ele é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. É Deus. Deus guiará a sua igreja. Em vez de uma denominação, ele derramará aquele óleo dourado do Espírito Santo sobre aquela igreja. Irmão, o fogo cairá do céu, os sinais e maravilhas tomarão lugar como nunca visto antes. Sim, senhor. Não temais, ó pequeno rebanho, pois aprove ao Pai dar-vos o reino. Sim, senhor. Aquele que perseverar até o fim, aí está você. Conserve no caminho, conserve sua cabeça em direção ao Calvário. Esta Bíblia é certa. Não se preocupe, a vitória é nossa. Glória a Jesus. Mensagem: a festa das trombetas. Mensagem: a festa das trombetas, parágrafo 164. Na astúcia, como ele disse, viria com lisonjas. É o que tem feito ele. Ele está fazendo isso. Os protestantes ao Concílio Ecumênico Mundial de Igrejas. O espírito do anticristo sobre ambos, trazendo-os ao matadouro, exatamente como eles fizeram com os outros na hora para chamar a noiva. Como? Este concílio será solto não sobre a igreja eclesiástica,
será solto sobre a noiva. Ele será solto sobre a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia mostra que isto virá, mas não se preocupe, porque Jesus vem e tira a sua igreja. Oh, glória a Deus, aleluias. De novo, a era de Filadélfia. Era de Filadélfia, parágrafo a partir do 114. Mombrana comenta sobre Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Este verso não é uma declaração que a verdadeira igreja entrará na tribulação. Se isto significasse, ele teria dito, mas ele disse: eu te guardarei da hora da tentação. Esta tentação é exatamente como a tentação no Éden. Ela será uma proposição muito convidativa, sustentada em oposição direta ao mandamento da palavra de Deus. E, no entanto, do ponto de vista da razão humana, ela será muito esclarecedora e causadora da vida, de modo a enganar o mundo. Somente os eleitos não serão enganados. A tentação virá como segue: um movimento ecumenical que tem começado naquilo que parece um belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo que todos possamos ser um, torna-se tão forte politicamente que ela faz pressão sobre o governo para obrigar a todos se unirem com ela, quer direta ou através de princípios promulgados em leis, de modo que nenhum povo será reconhecido como verdadeira igreja, a menos que esteja sob o domínio direto ou indireto do concílio. Os pequenos grupos perderão seus direitos, privilégios, até perderem toda a propriedade e direitos espirituais com o povo. Por exemplo, agora, a menos que a associação ministerial aprove em muitas, se não na maioria das cidades, uma pessoa não pode alugar um prédio para serviços religiosos. Para se tornar capelão no exército, hospitais, agora é quase obrigatório ser reconhecido como aceito pelos grupos ecumênicos trinitarianos. Assim sendo, essa pressão cresce, e ela crescerá. Será mais e mais difícil resistir, porque resistir é perder privilégios. E muitos serão tentados a prosseguir ligados a este movimento, pois eles sentirão ser melhor servir a Deus publicamente na estrutura desta organização do que não servir a Deus, no fim das contas, publicamente. Porém, eles erram. Crer na mentira do diabo é servir a Satanás, muito embora se deseja chamá-lo de Jeová. Mas os eleitos não serão enganados. Além do mais, os eleitos não somente serão guardados, mas quando começar, notem bem, mas quando começar este movimento, a imagem erigida à besta, os santos serão levados no arrebatamento. Glória a Deus, aleluia! O aperto virá. A pressão, através do movimento ecumênico, virá. Houve um aperto sobre Mardoqueu, porque ele não se prostrou diante de Amã, mas Deus o guardou. Houve um aperto sobre Sadraque, Misaque e Abednego, porque não se dobraram diante da estátua, mas Deus os guardou. Houve um aperto sobre Daniel, porque não se sujeitou à lei que o rei assinou, mas Deus o guardou. Haverá um aperto sobre essa noivinha.
Na verdade, pressão nós já estamos sentindo. Bombardeio de Satanás, pressão psicológica, lutas, circunstâncias, espinhos dolorosos na carne, problemas difíceis, cálices amargos, porque a igreja não passará pela grande tribulação, mas por tribulações ela passa. Passa e por muitas. Atos 14, 22. Nos importa entrar no reino dos céus por muitas tribulações. Agora, quando aquele concílio vir sobre nós, é como eu ouvi o pastor Royal uma vez contar, que ele soltou a sua Brasília atrás de uma siriema. E ela corria e ele pisava e a Brasília foi encostando, encostando, e quando ela viu que seria atingida, ela abriu as suas asas e ganhou altura. E quando Satanás vir sobre esta igreja, através do concílio ecumênico, ela abrirá suas asas e ganhará altura ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, nós somos um povo privilegiado. Nós temos crido na mensagem do profeta, do precursor da segunda vinda. Nós estamos em uma posição maravilhosa. O próximo passo de Deus é o arrebatamento. O próximo passo de Deus é o arrebatamento. Como ele arrebatou Enoque, como ele arrebatou Elias, como Jesus subiu, como os santos do Velho Testamento subiram, nós também subiremos. Nada impedirá, nada impedirá. As lutas, os problemas, as aflições, simplesmente balançam a árvore, ela desata a raiz e as raízes se afundam mais e nós nos firmamos mais. Os problemas, as lutas arrancam um gemido de nós, arrancam um clamor de nós. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem um detalhe que eu me lembro agora que o pastor Royal contou. Na verdade eram duas siriemas. Uma saiu da estrada, outra não. Outra continuou, mas quando ela viu que seria atingida, então ela ganhou altura. Tem gente saindo da estrada, virgens nécias saindo da estrada, saindo do companheirismo. Mas nós não temos outra alternativa, é abrir as asas e subir. Aleluia! É abrir as asas e subir ao encontro do Senhor. Firmeza, igreja, na palavra. Em breve Jesus virá e com ele está o nosso galardão. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, Pai bendito, nós sabemos em quem nós temos crido. Nestes dias difíceis de atravessar, quando há tanta pressão, quando, Senhor, o poder de Satanás é forte contra os teus filhos, mas maior é o teu poder para rechaçá-lo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, nos ajude, Pai, nestes dias finais, nesta etapa final, quando o arrebatamento se aproxima, quando virá um aperto sobre esta noivinha, nós queremos estar firmados em Ti, porque é de Ti que vem o nosso socorro, é de Ti que vem a nossa salvação, e nós sabemos que tomaremos um voo através dos céus, e nos encontraremos contigo nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.
Graça, graça. Vamos continuar em espírito. Nós estamos na mesma mensagem. Eu sinto uma direção de fazer apelo para pastor. Porventura, bem entendido, algum pastor